Irmãos e irmãs, o evangelho deste domingo é retirado de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximaram de Jesus para o escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem acolhe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, será que não deixa as 99 no campo para ir atrás da ovelha que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, com muita alegria, a coloca nos ombros. Chegando em casa, reúne amigos e vizinhos para dizer: alegrem-se comigo, eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu lhes declaro: assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, será que não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrar a moeda? Quando a encontrar, reúne amigos e vizinhas para dizer: alegre-se comigo, eu encontrei a moeda que tinha perdido. E eu lhes declaro: os anjos de Deus sentem a mesma alegria por um só pecador que se converte. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, vou encontrar meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço que me chamem teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho, e coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: eu te sirvo há tantos anos
jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque o seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, irmãs, para este domingo, a liturgia da palavra propõe a nossa meditação, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Uma das páginas mais profundas e comoventes de toda a Sagrada Escritura. É belo pensar que no mundo inteiro, onde a comunidade cristã se reúne para celebrar a Eucaristia dominical, ressoa neste dia esta boa nova de verdade e de salvação. Deus é amor misericordioso. O evangelista São Lucas recolheu neste capítulo 3 parábolas sobre a misericórdia divina. As duas mais breves são as parábolas da ovelha desgarrada e da moeda perdida. A terceira, a mais longa, é a conhecida parábola do Pai Misericordioso, também habitualmente chamada de parábola do Filho Pródigo. O ponto de partida para a narração das 3 parábolas é a murmuração dos fariseus e dos escribas diante da cena onde publicanos e pecadores escutam Jesus e comentam: este homem acolhe os pecadores e come com eles. O acolhimento dos publicanos e pecadores por parte de Jesus é algo escandaloso na perspectiva dos fariseus. Comer com eles, estabelecer laços de familiaridade e de irmandade é algo abominável. Na perspectiva da teologia da época, os pecadores não podiam aproximar-se de Deus. É neste contexto que Jesus então apresenta a parábola do Filho Pródigo, na qual encontramos 3 personagens de referência: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O pai, na parábola, é aquele que sabe conjugar o respeito pelas decisões e pela liberdade dos filhos, com um amor gratuito e sem limites. Esse amor manifesta-se na emoção com que abraça o filho que volta, mesmo sem saber se esse filho mudou a sua atitude. Trata-se de um amor que permaneceu inalterado, apesar da rebeldia, da ausência e da infidelidade do filho. O amor do pai aparece representado no abraço, no beijo, no anel, símbolo da autoridade e do poder, e nas sandálias, calçado do homem livre. No início da parábola, observa-se que o filho exige do pai tudo aquilo que ele tem direito. A lei judaica previa que o filho mais novo recebesse apenas 1/3 da fortuna do pai. Mas, ainda que a divisão das propriedades pudesse fazer-se em vida do pai, os filhos não podiam tomar posse de seus bens, senão depois da morte do pai. O filho mais novo abandona a casa e o amor do pai e dissipa os bens colocados à sua disposição. É uma imagem de egoísmo, de orgulho e irresponsabilidade. Após gastar tudo o que possuía, aquele que se tornara totalmente livre torna-se agora escravo, guardador de porcos. Para os judeus, o porco é um animal impuro. Servir aos porcos
é sinal de extrema alienação e de extrema miséria. O filho mais novo tornou-se um escravo miserável, sem direito até mesmo de saciar a fome com o alimento oferecido aos porcos. Neste momento, ele então percebe que está perdido, percebe que o seu nível de vida é inferior a dos porcos, sente um tédio e um vazio inquietador de uma vida sem sentido e da qual ele só vê um iminente morrer de fome. O filho mais novo, ao partir para um país distante geograficamente, desejava uma mudança não só exterior, mas também interior, pois queria uma vida totalmente diversa. Seu desejo era viver a liberdade, fazer tudo o que desejava e ignorar as normas do pai que ficara distante. Passa então a perceber que era muito mais livre quando estava na casa do seu pai, pois era também ele proprietário e contribuía para a edificação do lar. Ao cair em si, inicia uma reflexão interior que o faz almejar um novo projeto de vida. A decisão pela concretização deste objetivo o leva a uma ação exterior. Ele se levanta e direciona seus passos para um encontro com o Pai, com o propósito de recomeçar a sua vida, porque já compreendeu que o caminho por ele percorrido era o caminho errado. Ele quer começar de novo e sabe que perdeu o direito de ser filho, e por isto está disposto a ser um dos empregados, pois para ele o mais importante agora é estar na casa do Pai, não importa como. E é neste momento que ele entra em si mesmo, como diz o Evangelho. Podemos dizer que longe da casa do Pai, em um país distante, ele se afastou até de si mesmo. Vivia longe da verdade de sua existência. A sua mudança, a conversão, consiste em que ele reconhece que outrora partiu de si e agora ele regressa a si mesmo. E em si mesmo, ele encontra a indicação de um novo caminho, o caminho da casa do Pai. As palavras que ele preparou para o seu regresso: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nos permitem então, irmãos e irmãs, reconhecer a peregrinação interior que ele então realiza. E, ao chegar à casa, recebe do Pai o abraço e o beijo, sinal de reconciliação e perdão. É oferecida uma festa, e então ele percebe que a vida pode começar de novo. Regressa à casa paterna interiormente maduro e purificado, compreendeu de fato o que é viver. Mesmo diante de possíveis tentações futuras, estará ele plenamente consciente que uma vida longe da casa do Pai não funciona. Falta o essencial, falta a luz, falta o sentido da vida. Não podemos esquecer o início do Evangelho, quando a narrativa nos faz lembrar que Jesus aproximava-se dos publicanos e dos pecadores, chegando mesmo a fazer-se convidar por eles, o que o tornava impuro aos olhos daqueles que se sentiam puros. Na parábola, ao abraçar o filho que julgava perdido, cobrindo de beijos, o pai também se torna impuro, também pelo próprio ato de tocar esse filho que regressava depois de uma vida desordenada. Como os fariseus e os escribas, o filho mais velho se recusa a entrar em comunhão com um pecador, pois se julga puro, incapaz de se unir aos impuros. O filho mais velho
cumpridor de todas as regras, sempre fez o que o pai mandou. Nunca pensou em deixar o espaço cômodo e acolhedor da casa do pai. No entanto, a sua lógica é a lógica da justiça e não a lógica do amor e da misericórdia. Ele acha que tem créditos superiores aos do irmão e não compreende nem aceita que o pai possa exercer a misericórdia para com o filho rebelde. Semelhante, irmãos e irmãs, à imagem dos fariseus e escribas que interpelaram Jesus porque cumpriam rigorosamente as exigências da lei, desprezavam os pecadores e achavam que essa devia ser também a lógica de Deus. Eles desconheciam o Deus misericordioso, que acolhe o pecador e se alegra com o seu regresso. Nesta parábola, conhecemos a identidade de Deus. Deus é amor. Ele é o Pai misericordioso que, em Jesus, nos ama e nos perdoa. Os erros que cometemos, mesmo se grandes, não prejudicam a fidelidade do seu amor. Ele nos acolhe e nos restitui a dignidade de filhos. Com isto, podemos redescobrir, meus irmãos e irmãs, o sacramento da penitência e do perdão, que faz brotar a alegria num coração renascido para uma vida nova. Assim como o filho pródigo, hoje nós também somos convidados a percorrer um caminho interior, lançar um olhar para nós mesmos, para que possamos direcionar os nossos pensamentos e os nossos atos para a conversão que, antes de ser um esforço para mudar o nosso comportamento, é uma oportunidade para recomeçar, ou seja, abandonar o pecado e escolher voltar para Deus, para a casa do Pai. O encanto deste texto esconde toda uma verdade, toda uma história, e comumente nos traz o texto grego, um verbo champanizon, um verbo grego, que traduzida nos diz movido por compaixão. O Pai é movido por compaixão. Esta é a grande proposta de cada cristão: renascer, voltar ao Pai como um homem novo e aceitar o irmão exatamente como ele é, ou seja, com suas limitações. Abraçá-lo quando vem ao nosso encontro, trazendo as suas cicatrizes e as suas fragilidades. Assim como o filho pródigo, quantos de nós também estamos perdidos e somos convidados a percorrer um caminho interior, lançar um olhar para nós mesmos, para que possamos direcionar os nossos passos para o caminho da conversão, que antes de ser um esforço para mudar o nosso comportamento, é uma oportunidade para recomeçar, ou seja, abandonar o pecado e escolher voltar para Deus. Que Deus os abençoe, que nós tenhamos um santo domingo cheio de muita alegria em irmos à casa do Pai e estarmos na presença do Pai. Lembremos que domingo sem missa, semana sem graça.